Oi, gente, bom dia, tudo bem? Alunos aí do 8º ano. Dando sequência ao que nós começamos a falar aqui sobre sistema excretor. Né? Nós já falamos sobre sistema respiratório, falamos sobre sistema circulatório e agora vamos falar sobre sistema excretor. O sistema excretor, também chamado de sistema urinário, ele é responsável por produzir, armazenar e eliminar a urina. Tá? A urina ele é um composto que garante a eliminação de substâncias que estão em excesso no organismo e resíduos que são oriundos do próprio metabolismo. Né? Por exemplo, nós temos 3 produtos que são de excreção. Nós temos a transpiração, nós temos a respiração e nós temos a urina. Tá? Esses 3 elementos são elementos que são excretados pelo organismo. Ok? Deixa eu só aumentar aqui. Tá? Aqui nós temos um sistema urinário completo. Aqui em cima nós temos a suprarrenal, que é uma glândula que produz um hormônio muito famoso que vocês conhecem, chamado de adrenalina. Aqui nós temos os 2 rins, um de cada lado, né? O rim direito e o rim esquerdo. Aqui nós temos os uréteres, né? Que é o uréter direito e o uréter esquerdo. Aqui, no caso, seriam as tubas uterinas, né? Aqui nós temos a bexiga, que é o local de armazenamento, e a uretra, por onde a urina vai ser eliminada. Então, os órgãos do sistema urinário são esses: rins, responsável pela produção da urina; uréter, órgão que garante que a urina seja conduzida até a bexiga; bexiga, que é o órgão responsável pelo armazenamento dessa urina até a sua eliminação; e a uretra, que é o órgão que garante a eliminação da urina para fora do corpo, né, para o meio ambiente. Com relação aos rins, vamos falar um pouco sobre eles. Os rins são encontrados em número de 2 no nosso corpo. Obviamente, eu posso sobreviver apenas com um rim, tá? Mas isso não vai me dar uma salvaguarda, mas eu consigo sobreviver de maneira satisfatória com apenas um rim. Então, o rim, ele geralmente são pares, né? Sendo os órgãos responsáveis pela produção da urina. Eles estão localizados junto à parede posterior do abdômen, abaixo do diafragma. Possuem cerca de 10 centímetros de comprimento, né? E peso aproximado de 120 a 280 gramas. Né? É o formato que lembra um feijão. Ele apresenta uma borda convexa com uma borda côncava. Na parte côncava é possível observar uma região denominada de hilo, local onde entram e saem os vasos sanguíneos, né? E entram os nervos e saem os uréteres. Quando observamos internamente, vemos que os rins possuem 2 regiões bem distintas, um córtex e uma medula. Ok? Tá? O córtex e essa medula. O córtex ele está localizado mais externamente, enquanto que a medula está localizada mais internamente. E é visualizada como uma região mais escura. A porção superior é expandida do uréter, a porção superior e expandida do uréter é denominada pelve renal. E ela se comunica com a medula renal. A pelve ela se ramifica em direção à medula em cálices maiores que se ramificam em cálices menores. A unidade funcional dos rins são chamadas de néfron, né? Os quais são constituídos pelo corpúsculo renal. Isso aqui é o néfron, senhoras e senhores. Tá? Toda essa estrutura aqui ela é responsável basicamente pela filtração de toda a urina que nós expelimos. Esse corpúsculo renal, também é chamado de corpúsculo de Malpighi, ele é formado por um glomérulo envolvido por uma cápsula chamada de cápsula de Bowman. Né? Os túbulos renais partem da cápsula e apresentam-se como uma sequência de túbulos: túbulo proximal, alça de Henle e tubo distal. Esse último abre-se no ducto coletor. Os néfrons são classificados em corticais e justamedulares. Os néfrons corticais são aqueles que apenas uma porção adentra a medula renal, enquanto que os néfrons justamedulares estendem-se mais profundamente na medula. Uréter. Os uréteres são ductos, né? São ductos que levam a urina do rim para a bexiga.
São encontrados em nosso corpo 2 uréteres, cada um partindo de um dos rins. Em média, os uréteres apresentam 25 a 30 centímetros de comprimento e de 4 a 5 milímetros de diâmetro. Ok? A bexiga urinária ela é um órgão muscular, oco, que serve basicamente como reservatório para a urina, né? E gradativamente ela distende-se conforme esse produto se acumula. Há músculos próximos ao local de junção entre a uretra e a bexiga que atuam regulando a micção. Com relação à uretra, a uretra é um órgão que garante a eliminação da urina para o meio externo. No homem, a uretra apresenta um comprimento médio de 20 centímetros e pode ser dividida em 3 porções: prostática, membranosa e cavernosa ou peniana. A prostática passa próximo à bexiga e no interior da próstata. A membranosa possui apenas 1 centímetro de extensão e conecta-se com a cavernosa, que se localiza no interior do corpo cavernoso do pênis. A uretra da mulher apresenta cerca de 4 centímetros de comprimento. Como é que se dá a formação da urina? Como nós sabemos, o sistema urinário é o sistema responsável pela formação da urina. A urina ela é produzida pelos rins. Lá ele passa pelos uréteres, é armazenada, né, temporariamente na bexiga e ela é posteriormente lançada para o exterior do corpo via uretra. A formação da urina ocorre na região dos rins, chamada de néfrons. Inicialmente, ocorre um processo de filtração no interior do corpúsculo renal. O sangue que chega aos glomérulos está em alta pressão e o glomérulo atua como uma membrana semipermeável, garantindo que parte do plasma passe para o interior da cápsula, né, onde ocorre a filtração, e esse filtrado formado é semelhante ao plasma sanguíneo, porém não possui proteínas. Esse filtrado, então, ele segue para os túbulos renais, onde passa pelo processo de reabsorção e secreção. Na reabsorção, algumas substâncias são reabsorvidas para o sangue, enquanto no processo de secreção, substâncias são adicionadas ao filtrado. A reabsorção é importante, pois garante que a água, íons e a glicose, por exemplo, sejam reabsorvidos. A urina é resultado, portanto, dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Após passar pelo túbulo renal, essa urina segue para o ducto coletor, que leva o composto até a pelve renal, que é a porção superior do uréter, saindo do rim, portanto, via uréter. Como a gente falou antes, né, a urina segue até a bexiga, do uréter, a urina segue para a bexiga, onde é armazenada e depois eliminada pela uretra. Ok? Existem algumas diferenças básicas entre o sistema urinário masculino e o sistema urinário feminino. Aqui, nessa página aqui, nós temos um sistema urinário feminino, né? E aqui nós temos um sistema urinário masculino. A bexiga, no caso dessa diferença, eles possuem algumas diferenças bem sutis. Possuem os mesmos órgãos, mas algumas diferenças são bem sutis. A bexiga, por exemplo, ela está localizada em frente ao reto nos homens. E essa se separa do reto pelas vesículas seminais. Enquanto na mulher observa-se a presença da vagina e útero. A uretra no homem apresenta outra função, além de garantir a eliminação da urina. A uretra dá passagem também ao sêmen durante a ejaculação. No sexo feminino, por sua vez, a uretra é considerada um órgão exclusivo do sistema urinário. A uretra feminina, a uretra masculina, perdão, ela é maior que a feminina. Enquanto a uretra masculina possui cerca de 20 centímetros, a feminina vai possuir apenas 4 centímetros. Curiosidades do sistema urinário. Cada rim possui aproximadamente 1 milhão de néfrons. O rim de um recém-nascido, por exemplo, é 3 vezes maior em proporção ao peso do corpo do que o rim de um adulto. O rim direito é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo, devido à presença do fígado, que faz com que ocorra essa diferença de altura.
O rim recebe cerca de 1,2 litros de sangue por minuto. Tá? Em média, um indivíduo elimina entre 1.000 entre 1 litro, perdão, e 1,5 litro de urina por dia. A presença de glicose na urina pode ser um sinal de diabetes. Né? Se você estiver urinando e eventualmente você começar a perceber perdão, que formigas estão ficando ao redor dessa urina, possa ser que aquela urina esteja com uma quantidade acima de açúcar do que deveria. Tem que pesquisar se isso aí não é diabetes. A proximidade da uretra feminina com a região anal favorece o surgimento de infecções urinárias. Então tem muito cuidado com isso. A capacidade média de uma bexiga está em torno de 700 e 800 ml. Né? O câncer de bexiga é o câncer mais comum do trato urinário. Né? Sangue e urina, dor ao urinar, vontade de urinar, mas sem conseguir fazer de maneira correta, são alguns dos sinais que merecem atenção. A hemodiálise é um procedimento em que uma máquina faz o papel da filtração. Né? Aqui nós temos a hemodiálise, aqui nós temos um dialisador, tá? Aqui nós temos uma membrana semipermeável que faz o papel dos néfrons, né? na filtração do sangue, e aí o sangue retorna para esse indivíduo já sem as excretas. Tá? É um processo extremamente dolorido, né? É extremamente incômodo para qualquer indivíduo que se submete a isso. Aqui nós temos, por exemplo, um cálculo renal. Né? O cálculo ele se acumula principalmente indivíduos que consomem muita semente. Óbvio que você tem que ter uma tendência para que você desenvolva cálculo, mas comer sementes, né, também pode ser um causador desse acúmulo de cálcio que vai formar esse tipo de cálculo aí. Aqui, senhoras e senhores, mais adiante nós temos o doping. É isso, o exame antidoping. Né? O que é um exame antidoping? É um exame que é feito para identificar se aquele atleta não está usando substâncias que não sejam corretas, que deem a ele uma vantagem em cima de outras pessoas que competem. O doping ele pode ser testado na urina do indivíduo, e se tiver algum elemento que favoreça a performance desse indivíduo, ele será eliminado daquela competição, ok? Então por hoje é só. Um abraço a todos e um bom fim de semana. Bate!